8. Atos 1, 8. Enquanto você abre aí, hoje lá no aniversário do pastor Silas, aí eu fui convidado para dar uma palavra lá, né? Aí eu falei sobre a convicção dele, que os desígnios são de Deus, e quando você está cumprindo o propósito de Deus, é um texto lá de Provérbios. Aí eu terminei de falar, dei uma palavra e olhei para ele e falei assim: assim diz o Senhor. Ele já olhou com aquela cara dele assim, né? Assim diz o Senhor. Parabéns para você. Foi 5.000 pessoas, está lá no vídeo, depois você assiste lá. Foi muito legal. Eu desci para dar um abraço nele, ele falou: rapaz, o que eu mais gostei foi: assim diz o Senhor. Parabéns para você. Fala para quem está do teu lado: assim diz o Senhor, você é uma bênção. Dá um aplauso aí, você é uma bênção. Atos 1, 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Quem aqui já conheceu alguém? Você foi numa festa, ou seu trabalho, primeiro dia de trabalho, você conheceu alguém, e quando você estava no seu ambiente social, seja com seus amigos, no futebol, na sua casa, ou ali no cafezinho da igreja, e você disse que conheceu uma pessoa, e essa pessoa, claro, para você falar isso, espero que tenha sido, foi uma pessoa muito legal, ele tinha uma história, tinha um papo bom, é uma pessoa muito do bem. Quem já teve essa experiência de conhecer alguém e falar bem dessa pessoa para outra pessoa? Isso é muito bom, não é? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Isso é muito bom, isso é maravilhoso, isso é extraordinário, porque você contagia a pessoa falando da pessoa que você conheceu. Muitas pessoas que eu falei, que eu conheci, as pessoas que me ouviram falar de pessoas, foram conhecer essas pessoas muito tempo depois, mas quando se encontraram, diziam aquela frase: ah, o Paulo falava muito de você, ah, o Paulo comentou isso de você, ah, o Paulo falou isso de você. Por quê? Porque você tem prazer de falar de pessoas que fazem bem para você, que fizeram bem para você. Amém ou não? Agora a minha pergunta é: você faz isso a respeito do Espírito Santo? Você fala com alguém o que o Espírito Santo fez na tua vida? Porque o Espírito Santo, porque, olha o que nós lemos: receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E já aconteceu isso. Quando você entrega a sua vida a Cristo, preste atenção, eu estou te apresentando a pessoa do Espírito Santo. Quando você entrega a sua vida a Cristo, por mais complicado que esteja a sua vida, por mais enrolada que esteja todas as áreas da sua vida, se você de coração, ao ter ouvido a palavra de Deus, e ter decidido: eu quero Jesus na minha vida, eu quero o Espírito Santo na minha vida, eu quero entregar a minha vida a Deus, você pode estar todo enrolado, mas naquela hora ali, o Espírito Santo entrou na tua vida, e a partir daquele momento, se você morresse naquela hora, pode ficar tranquilo que você estará no céu, ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus, amém? Só que a maioria não vai acontecer isso. A maioria acaba entregando a vida a Cristo e ela volta para a sua vida cotidiana, e dali agora ela tem o Espírito Santo dentro dela, ela tem esse poder dentro dela, ela tem essa pessoa dentro dela, para quê? Para ensinar todas as coisas. Por isso, escute, não de forma teológica eu vou falar sobre o Espírito Santo, e muito menos de forma religiosa. Eu quero falar para você de uma forma pessoal. Você já conviveu, por exemplo, eu já convivi com pessoas
e que as pessoas diziam assim: você está fazendo igualzinho fulano. O que ela estava dizendo? Você está parecido com o seu amigo tal. Ou dizia para o amigo: você está muito parecido com o Paulo. É a mesma coisa, você nunca, o Júnior, as pessoas aqui que servem, e a gente precisa só fazer um parênteses aqui, nunca se sinta mal e nem influenciado para o mal, quando alguém disser assim: poxa, pastor Jefferson, você que usa muito púlpito, pastor Jefferson, você está falando igual o apóstolo. Aí ele diz: glória a Deus. Já pensou se ele estiver falando igual o R.R. Soares? Se ele estivesse falando igual o Silas Malafaia? Então é claro que ele vai estar falando, porque devido à influência, a mesma coisa, o Gilson, ou seja, o Júnior, ou outro obreiro, você fez igualzinho o apóstolo faz. Espero que seja coisa boa. É claro. E tem coisas que eu acabo, esses dias eu pensando nisso daqui, eu me lembrei de algumas coisas que eu já peguei de alguns. De algumas coisas, lembrei de umas 3, 4 que eu não tinha a maneira de fazer, e por causa de pessoas mais próximas a mim, eu acabei pegando a mania que eu observo, né? Colérico observa, que as pessoas próximas acabam fazendo. Segunda pergunta: você tem feito aquilo que o Espírito Santo faria? Você tem agido com algumas características que o Espírito Santo tem para agir? Esses dias eu ouvi um testemunho, um homem de Deus, muito conhecido. Ele ficou tão machucado com uma coisa de um pastor que fez com ele, eu não vou citar o nome, e que ele, num momento de loucura, ele planejou até matar o pastor. Olha para você ver. E o Espírito Santo entrou de uma forma tão extraordinária na vida dele, que ele ficou 21 dias sem sair de casa, só tomando água, e em alguns dias ele nem pijama tirava, nem banho tomava, porque o Espírito Santo disse para ele: você precisa voltar para mim. Quem é que faz isso? Um amigo não faz isso. Um obreiro não tem esse poder. Mas o Espírito Santo sim, porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Eu posso morrer de falar na tua cabeça, mas se o Espírito Santo falar ao seu coração, através da minha vida e da palavra, está resolvido. Ninguém falou para que eu parasse de falar palavrão. Eu falava muito palavrão. É cultural o palavrão lá em casa. Cultural, não era uma coisa ofensiva, coisa cultural. Mas chegou uma hora que eu estava indo na igreja e que conforme eu soltava um palavrão, conforme eu xingava algum tipo de situação, seja no futebol, no trânsito, não interessa, eu já não ficava à vontade. Conforme eu soltava um palavrão, eu já ficava... Ninguém falou nada comigo. Ninguém falou nada. Eu me lembro que eu estava conversando numa roda e eu controlando para não falar palavrão, e o Espírito Santo: não deixa eu falar palavrão, não deixa eu falar palavrão. E as pessoas falavam palavrão. E quando eles falavam palavrão, eu me sentia constrangido. Eu ficava com vergonha. Mas o que era isso? Não era o Paulo, era o Espírito Santo na minha vida. Então tem coisas que, se você não der uma olhada para aquilo que o Espírito Santo está fazendo, falando, ministrando, nenhum ser humano do lado de fora vai conseguir mudar isso. Nenhum ser humano do lado de fora vai conseguir fazer com que você faça coisas que somente movido pelo Espírito Santo. Cá entre nós, sem o Espírito Santo, perdoar, não, porque essa palavra perdoar sem o Espírito Santo é muito subjetiva, depende do que me fez,
Depende do que me causou. Com o Espírito Santo, perdoar não interessa o que aconteceu. Eu estava voltando agora do Rio de Janeiro, ouvindo uma palavra, e o pregador dizendo sobre o perdão que ele teve que liberar sobre o seu pai, que durante 5 anos, era uma mulher, abusou dela, 7 anos. E ela se tornou uma pastora, e carregando essa marca. Sem o Espírito Santo, muito difícil, mas muito difícil. Um sócio que rouba perdão, está doido. Sem o Espírito Santo, mas nem de brincadeira. Então o Espírito Santo, ele não está em nós para fazer o que nos agrada, ele está em nós para nos tornar cada vez mais parecido com Cristo. Quem precisa do Espírito Santo, levanta a sua mão. Eu preciso demais do Espírito Santo. Eu olho para algumas situações que eu vivo, Jefferson, eu falo, sem o Espírito Santo, mas eu sei resolver. Sim. Uma vez, eu estava com a pastora, em cima da moto, e eu parei na esquina do Babo, a pastora na garupa da moto, e eu ali, sem o Espírito Santo, parou um carro do lado e ficou buzinando, para eu tirar a moto, mas a moto estava na beirada, a rua estava liberada, ele parou atrás da moto e começou a buzinar. Eu, sem o Espírito Santo, eu já lasquei um palavrão e fiz assim para ele. E quando eu fiz assim, provavelmente ele também não tinha o Espírito Santo, ele acelerou o carro, derrubou minha moto, a pastora pulou, eu pulei. E sem o Espírito Santo eu fui falar com ele. E ele, sem o Espírito Santo, começou a discutir comigo. E eu, sem o Espírito Santo, abri a porta dele e virei a porta ao contrário. Lembra disso, Alessandro? E com o Espírito Santo? Como é que nós vamos resolver isso? Com o Espírito Santo, eu não vou me sentir inferior se um cara ficar buzinando atrás e eu puxar minha moto, encostar e deixar ele sair. Machão sem o Espírito Santo é tolo. Machão com o Espírito Santo é sábio. Você entendeu a diferença? Você entendeu a diferença? Isso não quer dizer algumas coisas, né, que a gente está falando aqui uma pessoa abusa dessa situação com a pastora ou com o filho da gente, né? Eu nunca fui roubado. Com o Espírito Santo, eu fui roubado 2 vezes. Eu sem o Espírito Santo, eu nunca fui roubado. Com o Espírito Santo, eu fui roubado 2 vezes. Um dia, eu estava pregando aqui, e roubaram a nossa casa. Aqui, é onde a gente mora hoje. Sempre moramos. Desde quando casamos, a mesma casa. Roubaram relógio, roubaram joia, roubaram videogame, roubaram notebook. Fizeram uma festa. Eu tinha o Espírito Santo. Pregando o Evangelho, gente se convertendo, e o ladrão roubando minha casa. Uma outra vez, nós estávamos na praia, com o Espírito Santo, e lá na praia, a gente arrumando as crianças no quarto, todo mundo lá, a família, sobre 2 pessoas armadas, e nos rendem. E estava eu e meu cunhado, ele pegou os 2 homens que tinha, colocou um em cada quarto, e eu com o Espírito Santo. Eles com arma, com faca, com revólver, pegaram as crianças, colocaram um edredom em cima de todos, um deles lá teve uma crise nervosa, urinou nas calças, e o que eu fiz? Eu dobrei o meu joelho na beirada da cama,
e comecei a orar. E ele aparecia no quarto assim, com a arma, e eu de joelho, orando. E a oração foi tão boa que ele ficou educado. Ele pegou um relógio meu, que eu tinha acabado de comprar, ele falou assim: ô moço, eu posso levar? A oração funcionou. Porque ele ficou educado, ele falou: eu posso levar? Eu falei assim: pode. Ele colocou. E aí, ele pegou a chave de um carro. De quem que é essa chave? Eu falei: meu. Que carro que é? É um Fuso. Eu posso levar? Eu falei: pode. Com o Espírito Santo. Depois recuperamos o carro. Mas escute. Será que eu, sem o Espírito Santo, naquela situação, sem saber que eu deveria dobrar meu joelho, sem se lembrar que Daniel estava na cova de leão e o leão ficou quietinho, que Sadraque, Mesaque e Abidnego foram jogados na fornalha e a fornalha não queimou? Será que se eu não tenho isso dentro de mim, será que eu não poderia ter partido para cima? Meu cunhado, algum tomado um tiro, ter morrido, ficado paralítico, matado uma criança? Eu não sei. Mas eu só sei de uma coisa: se o Espírito Santo nos guiar, você pode ter certeza, todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Todas as coisas. Apóstolo, o que cooperou? O que cooperou com o Espírito Santo? Não sei, talvez o testemunho para alguém que estava pensando em alguma besteira. Não sei. Escute isso. Eu estou falando do Espírito Santo aqui. Amém? O Espírito Santo, ele não é vento, mas ele se move como um vento. Ele não é um raio, mas ele tem o poder de um. E ele não é uma pomba. Ele é simbolizado por ela. Ele não é uma pomba. Ele é simbolizado por ela. Mas ele é Deus. Ele é Jesus. Por isso que Jesus falou: gente, se eu não for, eu não enviarei o Consolador. Jesus não andou dentro de Pedro. Jesus andou dentro de Pedro? Jesus andou dentro de Paulo? Não. Não. Jesus andou dentro de Tiago? Jesus andou dentro de Mateus? Não. Jesus andou com eles. Agora, quando ele foi e o Espírito Santo veio, o mesmo Espírito Santo que agiu na vida de Pedro é o mesmo Espírito Santo que hoje age na nossa vida. O mesmo Espírito, pode ir, o mesmo Espírito Santo que operou na vida de Billy Graham é o mesmo Espírito Santo que opera na minha vida. E cada um cumprindo um propósito. O Espírito Santo não é mais, ou o Espírito Santo é menos. O Espírito Santo não é maior, ou o Espírito Santo é menor. O Espírito Santo é uma pessoa que nos conduz para cumprir o propósito divino, que nos conduz a ter um encontro real e verdadeiro com Cristo, e que nos leva a andar pelo caminho que Deus escolheu para cada um de nós. Então, se alguém ainda não tem o Espírito Santo, hoje você vai sair daqui com o Espírito Santo de Deus. Porque Ele quer isso. Escute, olha só, João 14:15. João 14, eu estou velho mesmo, babei aqui. João 14:15. Eu fico inventando moda, cada hora eu apareço com um negócio, minha mulher fala: cada hora você inventa um negócio. João 14:15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, com letra maiúscula, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Você pode dar um aplauso a Ele? Você pode aplaudir o Espírito Santo?
Escute, Atos 2:1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, diga de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa no qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Era um dia que as pessoas estavam aguardando, que Jesus disse: olha, não tem como fazer a obra de Deus sem vocês estarem cheios do Espírito Santo. Irmão, nessa parte, eu fiquei pensando, a gente agora em outubro, completaremos 18 anos, dá um aplauso aí, 18 anos. Pensa comigo, se uma pessoa faz 5 anos de idade, ela viveu um tipo de vida. Se ela faz 10, ela já viveu um outro tipo de experiência. Se ela faz 18, ela está vivendo outro tipo de experiência. Porém, ela está rompendo a cada estação da sua vida. Até quando 70, 80, 50, a gente não sabe. Então, a cada dia, o Espírito Santo vai nos fortalecendo. Uma hora, vivendo o chantilly do bolo de recheio de doce de leite. Outra hora, vivendo período de ervas amargas. Mas o Espírito Santo continua ali. Quem está aqui? Uma hora você está super bem, está tudo empregado, maravilha e tal. Outra hora vem um inverno. Outra hora vem uma situação um pouco desagradável. Mas o Espírito Santo continua operando nos seus corações, forjando você, abençoando você, tratando você, e você vai se qualificando para viver outras coisas, porque Deus sabe, se você for fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Agora, se você não for, não tem como. Então, conforme Deus vai te provando, Ele vai te aprovando. E quem é que vai te ajudando na prova? O Espírito Santo de Deus. Quem está aqui? Quem está aqui? Veja só, Pedro andou 3 anos e meio com Jesus. Diga, Pedro andou 3 anos e meio com Jesus. Pensa você andar 3 anos e meio com Jesus, você vai nas casas que Jesus vai, você vê os milagres que Jesus faz, você ouve as pregações que Jesus prega, você está ali, você vai dormir ouvindo assim: boa noite Pedro, boa noite Pai, shalom, Deus abençoe, acorda, bom dia Pedro. Olha, é uma vida dessa. E ele, em um momento, Jesus o chama do quê? Endemoniado. Quando Jesus é confrontado por Pedro: não, você não vai morrer, eu não vou deixar você morrer, eu não vou deixar você passar por isso. E aí o que Jesus diz? Pedro, Pedro, o diabo está te cirandando, rapaz, estou orando por você, rapaz, você não vai mudar. Pedro, quando Jesus diz: olha, vão me matar, vão me levar, quando chega o dia, Pedro passa a mão numa espada e tenta matar o soldado Malco, e arranca a orelha dele. Jesus fala: ê meu Deus, pega a orelha, cola a orelha. Se eu quisesse isso, eu rogaria ao Pai, e o Pai destruiria tudo isso aqui. Olha o cara. E aí fala: não, porque nós vamos até o fim. Pedro, pelo amor de Deus, você vai passar por uma pressãozinha, que antes que o galo cante, você me negou 3 vezes. O que acontece? Você anda com Jesus? Não. Você se parece com Ele? Não. Mas você fala igual a Ele? Não. Que galo desviado, né? Esse galo está desviado do Evangelho. Agora Pedro, cheio do Espírito Santo: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, levanta e anda. Ele prega o Evangelho, 3.000 pessoas se convertem. Oh não, vai, segura. E quando, segundo os estudiosos, ele está para morrer, falam para ele: nós vamos crucificar você igual o seu mestre. Ele diz: não me faça isso. Eu não tenho condições de ser crucificado como ele. Eu não tenho a mínima
mínima condições de morrer igualado a ele. Me coloca de cabeça para baixo. E Pedro é crucificado de cabeça para baixo. O que Pedro não viveu, 3 anos e meio andando com Jesus, uma pregação, em 3 horas, ele mudou a história de 3.000 pessoas. Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Você pode conhecer muito Bíblia, irmão. Você pode conhecer muita história, mas cheio do Espírito Santo. Ah não, o negócio é diferente. Irmão, não é que cheio do Espírito Santo você não vai errar. Não é que cheio do Espírito Santo você vai acertar tudo. Não! É que cheio do Espírito Santo, se você errar, o Espírito Santo vai dizer, faz isso não. Não, não faz isso não. Se você der de errar, ele vai dizer, não faça isso. Paulo falou, eu vou pregar em tal lugar. O Espírito Santo falou, não, você não vai pregar em tal lugar. Você não vai pregar em tal lugar. Paulo estava num naufrágio. O Espírito de Deus falou para ele, 276 pessoas aí. O navio vai quebrar, o navio vai afundar. Mas se todo mundo ficar bonitinho, nenhum dos 276 vão morrer. Paulo, cheio do Espírito Santo, no pau quebrando com o navio para afundar, ele falou, gente, Deus falou comigo, é só ninguém pular do barco. Fala para quem está do teu lado, nunca pule do barco da igreja. Passe o que passar aqui dentro, está todo mundo garantido aqui. Ah, dá um aplauso a Jesus, está todo mundo garantido aqui. Você tem que entender isso. Você sabe por que tem jovem que está vivendo no pecado? Ele conhece Bíblia, só que ele não está cheio do Espírito Santo. Você sabe por que tem adulto que não consegue ser dizimista, está na pornografia? Ele conhece Bíblia, ele tem um coração bom, mas ele não está cheio do Espírito Santo. Você precisa ouvir essa verdade. Porque não dá para você estar cheio do Espírito Santo, ter outras atitudes. Por quê? Porque nós lemos. Não é porque eu quero, não é porque eu escrevi, é por causa desse texto aqui. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Não entra nessa de relativizar aquilo que Deus não relativiza. Você não está vencendo aquilo, pede para Deus. Marca um atendimento, faz uma campanha de jejum e oração, mas não diz assim, mas pelo menos eu estou na igreja. Você sabia que o pelo menos está arrebentando com muita gente? Sabe como é que é isso? Você ainda não largou a bebida? Não, mas pelo menos eu entrego a oferta. Você não largou o vício do jogo? Não, mas pelo menos eu melhorei como marido. Como pelo menos? Como é que é isso, pelo menos? Que evangelho é esse do pelo menos? Você cheio do Espírito Santo, o evangelho que você acredita é esse aqui, ó. Não é o que eu escrevi. É esse evangelho, Efésios 4, 28. A gente tem que estar definido das coisas. Você vê que estão inventando o todes. Não pode ser todos e nem todas. Tem que ser todes. Não, essa questão, eu já preguei aqui, pesquisa na internet que eu preguei. A quantidade de nome para definir o que Deus já definiu, homem e mulher. A quantidade de coisas, cada um que quer viver a prática que quiser, é outro papo. Eu não estou aqui para mudar ninguém. Se o Espírito Santo não mudar, eu que não mudo. Mas a gente precisa ter clareza do evangelho, porque até para passar por uma transformação, você tem que ter clareza daquilo que você está vivendo e precisa ter clareza do evangelho. Amém ou não? Diminuiu? Amém ou não? Olha o evangelho. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver necessidade. Então, além de eu ter mudado o meu comportamento, eu agora tenho que ter atitude diferente. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Palavra torpe, você pode colocar um conglomerado. Você pode colocar a fofoca, você pode colocar o palavrão, como eu falei aqui. Você pode colocar como palavras que denigrem alguém. Você pode colocar como palavras que não edificam, pessoas que humilham um outro, que usam da fragilidade do outro, palavras torpes. Por quê? Mas apenas a que for útil
para edificar os outros, conforme a necessidade. Então, muito cuidado quando você usa palavras para machucar pessoas que estão na igreja. Muito cuidado quando você usa palavras para contaminar pessoas que estão na igreja. Eu sinto muito isso. Muito cuidado lá no seu emprego, quando você solta coisinhas que vão atrapalhar aquele irmão ou aquele amigo de trabalho. Muito cuidado. Não é porque você é de Jesus que você tem direito a isso, não, pelo contrário. Você que deve dar o exemplo disso, edificar os outros conforme, para que conceda graça aos que ouvem. Como é que alguém falou alguma coisa para você no cafezinho, você saiu super animado, e alguém fala alguma coisa no cafezinho, e você sai todo complicado? Você acha que foi Deus que fez isso? Você acha que foi o Espírito Santo que usou aquele abençoado para complicar a sua vida e colocar você indo embora cheio de minhoca na cabeça? Não. Tem mais? Sim. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados. O que é uma carta selada? Ela tem um destino com aquele selo. Hoje não é comum, porque a gente tem e-mail, tem WhatsApp, né? Então não é comum, mas aqui é selado. Então é como se fosse o número do seu e-mail. Eu, para responder para você, eu tenho que ter o número do seu e-mail, eu tenho que ter o nome do seu e-mail, porque para aquilo ali dá o destino para aquilo que você vai receber. Foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura. O que é amargura? É muito tempo sem perdoar. É muito tempo mastigando o mal que lhe fizeram. Não é fácil, mas cheio do Espírito Santo, você não pode aceitar isso. Tem coisas que eu lutei muito com o Espírito Santo, não contra, junto com o Espírito Santo, para tirar isso aqui da minha vida. Agora, sem o Espírito Santo, a gente faz o que dá na telha, irmão. A gente faz o que dá vontade, que a carne pede, que o diabo manda. Quem já viu aquele filminho Divertidamente? Quem já viu? O vermelhinho está lá. Vamos lá, vamos explodir tudo. Agora, com o Espírito Santo, sai vermelhinho? Sai. Por quê? Indignação, ira, gritaria, calúnia. Irmão, você tem que ser águia. Você não pode ser uma pessoa que lê uma manchete na internet e já sai divulgando como verdade. Você não pode ser uma pessoa que ouve alguém falar uma besteira e já assimila aquilo como uma verdade. Você tem que ter um pouquinho de inteligência, no mínimo inteligência. Opa, peraí, deixa eu pensar melhor nesse negócio. Deixa eu avaliar melhor essa história. Por quê? Calúnia, bem como de toda maldade. Você não discerne o que é maldade? Irmão, não discerna o que é maldade olhando para a pessoa. Eu vou repetir. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você não discerne maldade pela pessoa, porque Jesus, sendo Deus, tratou Pedro do jeitinho que ele merecia, e não como amigo, e não como apóstolo Pedro, e não como seguidor da sua fé. Não, ele tratou Pedro de acordo com a fala de Pedro. Quem está aqui, diga amém. Quem está aqui, diga amém. Então você precisa entender que a maldade, ela pode vir de pessoas que você ama e de pessoas que você nunca viu na vida. É maldade. Eu não posso olhar para o meu filho que está fazendo uma maldade e porque ele é meu filho dizer isso não é maldade. Lembra que eu li o texto? Não chame mal de bem e nem bem de mal. Só por via das dúvidas, se o Gilson aí puder dar uma procurada para mim. Por quê? Porque você cheio do Espírito Santo, você não é massa de manobra. Como eu preguei aqui, você não é manipulado. Por quê? Porque você é livre. Livre para pensar, livre para perguntar, livre para questionar. Quem está aqui? Quem está aqui? Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Verdade é tirada com dúvida. Como que você vai ter certeza se você não tira a dúvida com pergunta? Não tem problema nenhum. Jesus não tem medo de pergunta, por quê? Porque ele é luz. Ele não conta uma história para uma, outra história para outra. Ele conta a mesma história. Quem está aqui, diga glória a Deus. E aí, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Irmão, cheio do Espírito Santo, você vai se ofender? Vai. Você vai se machucar?
Vai. Sem o Espírito Santo, as coisas serão mais difíceis para você? Sim. E com o Espírito Santo, vai acontecer tudo isso também. As coisas serão difíceis, você vai se ofender, você vai se magoar, você vai sofrer, mas você tem o Consolador para te tirar daquele ambiente e colocar você em outro ambiente. Quem está aqui, diga glória a Deus. Com o Espírito Santo, você vai ter alguém, olha irmão, você pode contar seus problemas, não faz isso não, eu já fiz. Você pode contar seus problemas para muita gente, mas eu te garanto, de 100% para quem você contou, por misericórdia, eu vou tirar 1% que poderia te ajudar. 99% você só arrumou problema para a tua vida. Sabe para quê? Para falarem da tua vida, para fazerem perguntas para você que não lhes interessa e, pasme, gastar sua energia dando explicação. Agora, quando você fala com o Espírito Santo, por isso que tudo deve ser apresentado diante de Cristo através das nossas orações, porque pode ter certeza, o que não dá para a gente fazer, o Espírito Santo vai fazer. Você podia fazer alguma coisa aí. Olha, eu demorei muito. Agora eu tenho umas 3 perguntas, mas isso eu vou deixar para uma outra pregação. Eu vou te ensinar na quarta-feira. 3 perguntas. Se eu tiver que comentar um negócio com algum, eu vou fazer essas 3 perguntas para mim. Se as 3 forem sim, eu vou conversar. Se uma for não, eu já não vou falar mais. Porque a Bíblia diz que a sabedoria é feita na multidão de conselheiros. Então tem pessoas que você vai buscar uma direção e ele vai te dar uma direção. Amém? Amém? Agora, o Espírito Santo vai te mostrar essas pessoas. Ela vai falar na palavra, ela vai ler Bíblia para você, ela vai orar, ela tem vida com Deus, ela tem fruto. Não é uma pessoa que caiu de paraquedas. Agora, se você, todo mundo no seu trabalho sabe dos seus problemas, todo mundo na sua casa sabe dos seus problemas, todo mundo na igreja sabe dos seus problemas. Além de você não resolver os seus problemas, você vai complicar os seus problemas. Que o Espírito Santo nessa noite te faça lembrar que é somente Ele, o primeiro, que deve ouvir as suas crises, as suas lutas, as suas adversidades, porque Ele tem a resposta para todas as coisas. Ah, dá um aplauso ao Espírito Santo. Vem cá. Ó. Então esse é o Evangelho. Aquele que roubava, não rouba mais. O Evangelho do deserto, digo, o Evangelho do deserto. Quem é que levou? Coloca aí para eles lerem. Mateus 4:1. Mateus 4:1. Quem é que levou Jesus para o deserto? Quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo pegou Jesus. Falou, vem cá. Você sabe que tem um deserto que é seu. Daqui a 40 dias a gente se vê. E ele foi para o deserto. Ser tentado, sem comer, bebendo água, porque a Bíblia diz que ao 40º dia teve fome. Escute, não tenha medo do deserto, não tenha. Eu e a minha esposa, dificilmente, alguma coisa vai nos assustar. Por quê? Porque o ápice do Evangelho, a gente já viveu o deserto. Então, dificilmente, fique em paz. Esse ápice do deserto que você está vivendo vai te preparar para Deus te levar para Jerusalém. Vai te preparar para Deus confiar coisas maiores. Vai te preparar e te capacitar para você se tornar o que Deus sabe que você vai se tornar. Não tenha medo do deserto. É terrível na hora. É terrível, verdade. É terrível. É assustador, é angustiante, beira o desespero. Mas se lembre, se eu estou no deserto, eu estou cheio do Espírito Santo, vai chegar o dia que o diabo vai sair da minha frente e os anjos de Deus vão trazer o milagre que eu preciso. Pelo amor de Deus, vai chegar. Lá foi o 40º dia. Agora escute para a gente orar. No mínimo,
você vai viver 3 coisas. Número 1, mudança de mentalidade. Diga, mudança de mentalidade. Você com o Espírito Santo, há uma mudança de mentalidade. Você pensa diferente. Sabe um ditado que me norteou muito até o teu encontro com Jesus? O que os olhos, isso aqui me marca, o que os olhos não vê, o coração não sente. Ou seja, o que meu patrão não visse, o que meus pais não vissem, o que a minha esposa não visse, o que meus amigos não vissem, eles não viram. Eles não têm nada que sofrer, eles não têm nada que questionar, eles não viram. Agora, com o Espírito Santo, eu aprendi que os olhos do Senhor estão em todo lugar, observando os bons e os maus. Então, eu inverti a minha mentalidade. Não importa quem não está vendo, o que importa é que Ele está vendo todas as coisas. Uma pessoa que ela está envolvida na pornografia, ela espera a madrugada a mulher dormir, ou o marido dormir, ou chegar no trabalho e ver, porque ninguém está vendo. Mas com o Espírito Santo, ele luta porque ele sabe que apesar da esposa, do marido, do filho, seja quem for, não está vendo, o Espírito Santo está vendo. Quem está aqui, diga glória a Deus. Por isso, Romanos 12:1. Portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem está aqui, diga amém. Aí nessa, irmão, os conceitos religiosos vão embora. Cuidado com a religiosidade. Cuidado. Você não expressa a santidade por causa da seriedade. Você não expressa a santidade por causa da pobreza, da escassez, de viver debaixo de luta. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem gente nessa condição cheia de Deus e tem gente desfrutando cheio de Deus também. Porque dá a impressão que tudo que é ruim é porque a gente está cheio de Deus. Calma, calma, calma. Tem gente que entrou aqui hoje com a vida extraordinariamente linda. E tem gente que entrou aqui hoje com uma área da sua vida em frangalhos, mas não interessa. Todos nós vamos sair com o Espírito Santo e conviver com o Espírito Santo, e Ele vai nos dar graça, e Ele vai nos abençoar, e Ele vai nos dar força, e Ele vai nos consolar, Ele vai nos curar, e Ele vai nos empoderar para romper com essas áreas. Quem está aqui, diga glória a Deus. Segunda coisa, o Espírito Santo nos leva a agir, ter atitudes de fé. As pessoas falam assim, mas ninguém fez. Ninguém fez, mas Deus falou comigo, então eu vou fazer. Irmão, eu comecei, era 18 anos atrás, eu não era pastor. Hoje eu sei que nem poderia, mas se eu soubesse eu não começaria. E eu também nem sei se não pode. O que não pode, eu tenho certeza, é traição, rebelião, fofoca, calúnia. Agora, se você é pastor ou não é, mas Deus te chamou, saindo debaixo da bênção para ganhar. Irmão, eu comecei esse ministério assim. Eu fui ordenado ao ministério pastoral 7 meses depois, e não foi porque eu pedi, foi porque um pastor da primeira igreja batista, pastor Elias, me ligou e falou, Deus falou comigo. Eu nem conhecia o homem, irmão. Isso é coisa de Deus. Quem está aqui? Quem está aqui? Então escute, atitudes de fé. Talvez você está pensando, então, mas ninguém fez isso. Mas é porque Deus tem algo extraordinário para você, por isso que ninguém fez isso. Tem uma atitude de fé, tem uma atitude ousada, tem um passo de pisar na água, e Deus vai honrar a tua fé. Tem alguém vivo aqui ou não? Mas tem que ter atitude de fé. Romanos 8:28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus tem um propósito para cada um, você não precisa se preocupar com o meu. Eu não preciso me preocupar com o do pastor Ciro, do pastor Jorge. Eu não preciso olhar a igreja A, a igreja B. Eu não preciso olhar os pastores A, pastores B, os obreiros A, o templo B. Eu não preciso. Por quê? Porque o que o Espírito Santo tem para mim é meu. O que o Espírito Santo tem para você é teu. E se o inferno inteiro se levantar, vai levantar por um caminho e vai fugir por 7, porque maior é o nós do que o que está no mundo. Aleluia! Vai forte! Escute.
Era um dia assim. Era um dia assim. Todo mundo reunido. Eu vou pedir que você se lembre que eles estavam todos reunidos, esperando. Eu vi um estudo que tinha mais de 500 pessoas no começo, e no final só tinha 120. Começar não é tão difícil, mas terminar é o segredo. Não tem problema como você começou uma vida cristã. Você pode começar ela de qualquer jeito. Você pode começar ela bebendo, fumando, usando droga, com 8 amantes. Não interessa. Viciado no jogo, na pornografia, roubando a empresa. Sei lá, péssimo pai, péssima mãe. Você começa. Mas você pode ter certeza. O Espírito Santo vai trabalhando. E aquele grafite que não tem valor começa a sofrer uma pressão do Espírito Santo e se transforma num diamante. E esse diamante vai sendo lapidado de glória em glória, de dia em dia. Às vezes você tropeça e o Espírito Santo te levanta. Às vezes você não consegue e o Espírito Santo te impulsiona. Quem está aqui, diga amém. Eu não sei qual é a área que você ainda não venceu. Eu não sei se você tem o Espírito Santo. Eu não sei se você quer o Espírito Santo. Mas de uma maneira muito profética, eu vou pedir para apagar um pouco de luz. Não apaga todas não, um pouco de luz. Um pouquinho de luz aí do templo. Apaga um pouco. Apaga um pouco. Eu quero que você feche, tá bom, eu quero que você feche seus olhos. Olha o que diz o texto. E um som como de vento. Feche seus olhos. Coloca para mim o som que eu mandei aí. Vai pensando na tua vida. Vai pensando nas adversidades que você tem que vencer. Vai pensando naquilo que você quer realizar. Vai pensando naquilo que Deus falou com você. E você olha e fala, mas como que eu vou fazer isso? Tem um dia que 120 pessoas ouviram esse som. Eles não sabiam o que era. Pode aumentar mais um pouco. Eles não sabiam o que estava acontecendo. Eles não sabiam como a vida deles seria. Mas eles sabiam que tinha um barulho ali. Eles sabiam que tinha algo fugindo do padrão. E alguns deles disseram, será que é isso? Vai lá chamar fulano. Não, eu não saio daqui. Vai lá, chama a minha família. Não, eu não vou, vai você. Mas vai lá, não, eu não posso. Agora eu não saio daqui. Eu estou aqui esperando. Eu estou aqui lutando. Eu estou aqui buscando. Eu estou vindo aqui toda quarta, todo domingo. Toda quarta, todo domingo. Eu estou esperando esse dia. Não, hoje eu não saio daqui. E o Espírito Santo foi entrando. E de repente um ou outro começou a ver um negócio meio parecido com fogo. E de repente um ou outro começou a falar em línguas. E de repente um ou outro começou a entender. E de repente eles foram tomados do Espírito Santo. E de repente a vida deles nunca mais foram a mesma. É isso que Deus quer fazer com você. Você não pode entrar e sair todos os dias do mesmo jeito. Você não pode ficar satisfeito de congregar. Você não pode ficar satisfeito de sentar no teu lugar todo culto. Você não pode ficar satisfeito com isso. Porque você foi salvo para ir para Samaria, para ir para a Judéia, para ir para os confins da terra, para falar para o teu vizinho, para falar para a tua família, para falar para o teu amigo de escola, para falar para o teu amigo de rua, para falar para o teu amigo na empresa, para falar, o meu Redentor vive! Aleluia, fique de pé, deixa esse vento soprar, deixa o Espírito Santo falar. Você que fala em línguas, começa a falar aqui. Você que fala em línguas, começa a falar.